A história se inicia no planeta dos Saiyajins. Frieza estava preocupado com os boatos do lendário Super Saiyajin, e como forma de se prevenir, o mesmo resolve destruir o planeta dos Saiyajins. E então, para facilitar as coisas, Frieza convoca uma reunião entre todos os Saiyajins lá no planeta Vegeta. Bardock não conseguia entender o do porquê Frieza ter feito aquela reunião, pois ele poderia se comunicar com todos por meio dos rastreadores. Bardock começa a desconfiar de que Frieza estava tramando a destruição total do planeta Vegeta. E então, por meio das dúvidas, o mesmo resolve levar seus dois filhos para um planeta onde eles poderiam viver, e se ele estivesse errado, ele poderia imediatamente buscar os dois. Nessa história, Raditz não estava em nenhuma missão em outro planeta, por isso Bardock resolve o levar junto de Goku, e ele nessa teoria tem 7 anos de idade, enquanto Kakaroto tem apenas 1 ano. Bardock e Jimmy adicionam as coordenadas nas naves de Kakaroto e Raditz. Meu filho, irei lhe colocar em uma nave, com o mesmo destino de seu irmão Kakaroto. Ela vai levar vocês para um planeta ótimo de se habitar. Se meus pressentimentos estiverem errados, eu vou buscar vocês dois imediatamente. Raditz, mesmo sem entender do que Bardock estava falando, diz que tudo bem. E em seguida as duas naves são lançadas no espaço. As duas naves começam a percorrer o seu caminho traçado para o planeta Terra. Nesse momento, Frieza estava acima de sua nave, já totalmente preparado para destruir o planeta dos Saiyajins. Porém, nesse segundo, Frieza sente o poder de Raditz se afastando dali. O poder do mesmo já era autossuficiente para que o rastreador de Frieza o captasse. E então Frieza se prepara para jogar uma bola de energia nas naves de Goku e Raditz. Entretanto, a nave dos dois se chocam com um pequeno meteoro, o que acaba prejudicando o sistema delas. Depois de alguns segundos, as naves param de seguir o caminho até a Terra, e começariam a se movimentar aleatoriamente. As duas naves acabam sendo pegas por um buraco de minhoca, que sugam as duas para um universo totalmente diferente. Ao passarem pelo buraco de minhoca, as naves são transportadas até um universo paralelo, e já que elas estavam com problema, as duas naves que estavam na atmosfera do planeta Terra começam a cair rapidamente. Enquanto isso, na Terra, estaria acontecendo o ataque da raposa de 9 caudas. Diversos ninjas estariam tentando deter a raposa, mas nem os mais poderosos Jounins conseguiam tal feito. Então os ninjas tentam pelo menos segurá-la para que ela não ataque e cause mais danos em Konoha. Entretanto, nesse momento Minato, o grande quarto Hokage que era atualmente o líder de Konoha, chega para deter a Kurama. Assim como na história original, o mesmo junto de sua esposa chamada de Kushina, se sacrifica para selar metade da raposa de 9 caudas no corpo de seu filho. Dessa maneira ele consegue salvar toda a Vila da Folha. Depois dessa dura batalha, 2 objetos desconhecidos começariam a cair do céu. Essas seriam as naves de Kakaroto e Raditz. As duas naves pousam em um local bem próximo à vila. Alguns Jounins que ainda estavam por perto iriam até onde os 2 objetos tinham caído. Ao chegarem lá, eles se deparam com um garoto de aproximadamente 7 ou 8 anos que tinha saído da nave. O mais estranho era que esse garoto tinha uma cauda, enquanto isso havia outra nave que ainda não tinha sido aberta. Raditz estava surpreso com o ambiente do planeta Terra. Os Jounins perguntam quem é Raditz, e como diabos ele caiu do céu naquele objeto estranho. Raditz diz que isso não é da conta deles, e que está com preguiça de explicar. O mesmo se direciona até a nave de seu irmão, tirando Kakaroto da nave. Os Jounins que ainda estavam sem entender, dizem para Raditz entregar o bebê que estava com ele, mas eles explicam que não vão machucar o irmão dele, e que apenas vão examinar Kakaroto, para ver se ele tinha algum tipo de deficiência, pois eles não estavam acreditando que aquele bebê tinha uma cauda. Raditz não liga muito para isso, e deixa eles levarem seu irmão. O restante dos ninjas resolvem levar Raditz até o terceiro Hokage. Quando Raditz chega na sala do terceiro Hokage, Hiruzen, que tinha recebido as informações de que os garotos caíram do céu em um tipo de nave, pergunta sobre a origem de Raditz.
o Saiyajin explica sobre o planeta Vegeta, e que ele foi mandado para aquele planeta pelo seu pai. Então vocês dois vieram de outro planeta. Isso ainda me parece fantasioso demais para ser verdade, mas não duvido que isso seja real. Além do mais, você chegou na vila em um tipo de nave espacial. Bom, você e seu irmão devem manter essa informação em segredo, pois talvez isso possa causar pânico geral. Raditz fala que tudo bem, e diz que por enquanto vai viver naquele planeta. O Hokage oferece uma moradia para Raditz e seu irmão, dizendo que eles podem viver na vila de Konoha, e também poderiam se tornar ninjas. Raditz não sabia do que Hiruzen estava falando, então o mesmo diz para ele explicar melhor. Então o Hokage explica tudo sobre os ninjas, as funções, as patentes, o rank das missões, entre outros detalhes. Raditz diz que acha isso bastante interessante, e fala que irá pensar na proposta do Hokage. Enquanto isso, alguns ninjas médicos estavam analisando a cauda de Goku, porém eles não achariam nada que indicasse que aquilo era uma deficiência. Os ninjas, vendo isso, chamam um certo Ryuga que fazia parte do ninjas médicos. O Ryuga analisaria as linhas de chakra de Kakaroto, mas ele não veria nada além de uma energia desconhecida. No caso, essa energia era o Ki. Os mesmos que não tinham nenhuma informação valiosa sobre o garoto, resolvem não fazer nada com a cauda de Kakaroto. Depois disso, Raditz e seu irmão começam a morar em uma casa que foi dada pelo terceiro Hokage. Com isso eles começam a viver normalmente na Vila da Folha. 12 anos depois. Continuamos nossa história ao redor do nosso protagonista, Naruto Uzumaki. Atualmente ele tinha exatamente 12 anos. O mesmo ainda não tinha se formado na Academia Ninja, e durante todo esse tempo Naruto cresceu solitário e sozinho. A única pessoa que sempre esteve ao seu lado, e que sempre o ajudou nos momentos mais difíceis, foi Kakaroto. Kakaroto, assim como Naruto, estava na Academia Ninja, os dois eram melhores amigos. Passando para avisar que nessa história o Raditz obviamente permaneceria com a sua cauda, pois ele não teria motivo para cortá-la. Sendo assim, Kakaroto também permaneceria com sua cauda. Kakaroto, por algum motivo desconhecido para ele, não conseguia de nenhuma maneira utilizar o chakra, que é a principal fonte de energia dos ninjas. Mas mesmo não conseguindo usar chakra, ele ainda era considerado o garoto mais forte da Academia Ninja. Ele tinha um tremendo potencial comparando com as outras crianças, tanto em força quanto em inteligência. E os professores da Academia Ninja eram fissurados na força do Saiyajin, pois ele usava de uma fonte de energia desconhecida, e isso parecia o tornar mais forte do que devia. Lembrando que nessa história Goku não bateu a cabeça, por isso eu estou me referindo a ele como Kakaroto. Resumindo, então ele teria uma personalidade um pouco mais agressiva e séria, porém não mudaria muita coisa. Ele ainda seria um Saiyajin de bom coração e amigável. Naruto nessa história é bem mais forte do que na história oficial, pois ele sempre treinou muito duro junto de Kakaroto, e os dois conseguirão atingir poderes avassaladores para suas respectivas idades. Kakaroto tinha um poder de 120 na sua forma base. Já Naruto tinha um poder de 70 unidades. Ambos eram vistos como os garotos mais poderosos da Academia Ninja. Vocês devem estar se perguntando por que diabos Kakaroto, com tanto poder, ainda não tinha se formado na Academia Ninja. A resposta é simples. Mesmo com tanto poder, Kakaroto não se dedicava tanto na academia. Ele era péssimo em testes escritos e também em exames de inteligência. Para ele o mais importante era se tornar forte fisicamente e mentalmente. Ele não ligava para títulos ninjas, como Genin, Chunin, Jounin, ou até mesmo Hokage. Nessa história a maioria das garotas gostavam de Kakaroto, e algumas outras de Naruto. Nesse momento Naruto tinha acabado de pichar as estátuas dos rostos dos Hokages, que ficavam estampadas no final da vila. Naruto estaria fugindo de vários ninjas que estavam tentando pegá-lo. Entretanto, Raditz, um Jounin extremamente poderoso, aparece na frente de Naruto. Então você é o amigo do meu irmãozinho Kakaroto. Você é mesmo um encrenqueiro. Não sei como alguém como você conseguiu ficar amigo do meu irmão. Naruto diz que aquilo não era da conta de Raditz. O mesmo estava se perguntando por que diabos um Jounin tão poderoso estava tentando pegar um simples moleque como ele.
Nesse momento Iruka chega no local, o mesmo agradece Raditz pela ajuda. E em seguida o Saiyajin sai voando daquele local. Logo depois do terceiro Hokage ter dado uma casa para Raditz e Kakaroto, Raditz resolveu que iria entrar na Academia Ninja, pois ele estava muito entediado naquele planeta, e queria ter ao menos um objetivo a ser alcançado. Logo nos primeiros dias na Academia Ninja, no começo os professores achavam que Raditz ia ter muitas dificuldades para se formar na Academia Ninja, pois ele não conseguia manifestar o chakra e nem fazer jutsus, mas ao passar de alguns dias Raditz já se mostrava superior a muitos prodígios de lá. Não demoraria muito para Raditz se formar completamente na academia e se tornar um genin, pois mesmo sem fazer jutsus, ele já se mostrava ter uma força descomunal, ter capacidade de formar ataques de energia, e TBM tinha a inteligência e frieza de um grande ninja. Raditz receberia a bandana como prova de que ele se tornou um genin. Ele faria parte de um time com 2 figurantes sem a mínima importância. Logo ele começaria a realizar muitas missões com esse time. Ele se destacaria de uma forma que ninguém antes tinha conseguido. Nesse tempo Raditz já tinha dominado a técnica de voar. Isso faria diversos ninjas se impressionarem com a habilidade anormal de Raditz. Com isso ele faria o exame Chunin. Ele passaria da primeira fase facilmente, pois mesmo na sua idade, Raditz já era um garoto extremamente inteligente. Raditz passaria sem a mínima dificuldade no restante das fases do exame. Com isso ele se torna um Chunin extremamente forte. Raditz já estava com seus 9 anos, e tinha se tornado um ninja muito experiente. Depois de se tornar Chunin, ele cumpriria diversas missões Rank B muito facilmente, obviamente junto de sua equipe, porém Raditz sempre carregava sua equipe nas costas, pois ele era obviamente múltiplas vezes mais forte. Nessa altura do campeonato Raditz tinha um poder de 450 unidades. O desempenho do Saiyajin era tão alto, que o terceiro Hokage designaria Raditz para cumprir até mesmo missões Rank A, e ele ainda nem tinha se tornado um Jonin. Lembrando que ele não achava necessário usar sua transformação Ozaru em nenhuma das missões, ele tomaria cuidado para nunca olhar muito tempo para a lua cheia, pois queria deixar sua técnica de Ozaru para uma ocasião realmente necessária, e ele também passaria esse pensamento para seu irmão, em que Kakaroto também tomaria cuidado. Depois de um tempo, o Hokage reconhece o grande desempenho que Raditz estava tendo, e por isso o mesmo dá uma promoção de Jounin para Raditz. E assim Raditz se tornou simplesmente o Jounin mais forte e temido de Konoha. Atualmente o mesmo tinha um incrível poder de 950, e era conhecido como o prodígio das 1000 missões, pois em todos esses 12 anos, ele realizou exatamente 1010 missões, se tornando um dos ninjas que mais realizaram missões em todo o mundo. Logo depois da saída de Raditz, Iruka daria uma grande bronca em Naruto, e levaria Naruto até a Academia Ninja. Iruka fala que vai fazer uma revisão do jutsu de clonagem, para ver quem realmente deve ou não se tornar um genin. Nessa história Naruto e seus amigos passam facilmente no teste. Naruto já tinha uma boa performance na técnica de clones. Além do mais ele é bem mais forte nessa teoria. Por outro lado Kakaroto nem ao menos conseguia usar chakra. Iruka já sabia perfeitamente disso, e por isso não adiciona Kakaroto nesse teste, pois mesmo não sabendo manusear e dominar o chakra mais forte da academia. Com isso Iruka distribuiria bandanas para todos os seus alunos, incluindo Kakaroto. Já que Naruto nessa história se tornou um genin logo de primeira, Mizuki não teria uma oportunidade tão boa para manipular o genin para ele roubar o pergaminho dos selos, mas mesmo assim ele começa a pensar em um plano. Um tempo depois, Naruto e Kakaroto estavam treinando intensamente em um bosque perto da vila. Os dois sempre buscavam mais poder, ambos com objetivos diferentes. Naruto queria se tornar Hokage, e Kakaroto queria se tornar mais forte que seu irmão. Kakaroto sempre foi bem bajulado pelas pessoas da aldeia por ser o irmão mais novo do Jounin mais forte da aldeia, porém o mesmo não ligava tanto para isso. Ele reconhecia e admirava a força de seu irmão, mas Raditz nunca tinha tempo de treiná-lo. Ele sempre estava ocupado em missões mais difíceis, principalmente contra subordinados do Orochimaru, por isso ele queria ser como Raditz, e até mesmo se tornar mais forte que ele. Nesse momento Naruto e Kakaroto são interrompidos por uma pessoa. Essa pessoa era Mizuki.